pessoal que Pronto. entrou recentemente está todo aí, né? Então, acho que o público que a gente principal e que a gente quer atingir tá presente, então tá ótimo. É o que importa. Bom, então, já que reiniciou a gravação, queria agradecer a professora Cláudia pela exposição e nos colocar a par, né, a todo o programa das iniciativas da própria EPG. De fato, bom, é sabido, né, é um problema, o PROAP que chega em cima da hora e é mais questão de quanto, quando, né, também, né, como mencionado, é pouco tempo e a gente tem que, claro, a gente quer usar o recurso, só que parece que há um dificultante para o uso do recurso, então a gente tenta fazer o que é possível. E obrigado pela consciência e, né, saber que é um problema e que a gente tem que tentar resolver da melhor maneira possível. Bom, então, novamente agradecer a exposição, agradecer ao Jaziel pela organização também do programa, a todos presentes. A minha ideia aqui é trazer para vocês um panorama do PPGFA. Eu assumi recentemente a coordenação, então ainda tenho muita coisa para aprender, estou, né, seguindo aí, não, conforme as coisas aparecem, aprendendo as coisas, e conto com a paciência também da pró-reitoria, por exemplo, quando há demandas. Bom, então eu sou o professor Felipe Braga Ribas, né, para quem não me conhece ainda. Então, quando vocês estão falando com a coordenação, a gente não tem uma secretaria, então quando vocês estão falando com a coordenação, vocês estão falando com o secretário Felipe, tá? Então, a gente acaba acumulando um pouco essa função. Mas, deixa eu ver, passou? Não. Como que eu vou fazer para passar aqui? Eu tenho que mudar ali. Aqui, ok. Então, eu queria fazer um breve histórico, né, para contextualizar o que é o programa, né. A gente teve o programa aceito lá no início de 2016, e a gente iniciou nossas atividades em agosto de 2016. Então, nossos primeiros discentes entraram em agosto de 2016, e a proposta do programa, né, já existe um programa de pós-graduação em física em Curitiba, né? Então, qual que é o diferencial do nosso programa? Por que a gente propôs a abertura de um novo programa? É porque os docentes que estavam fazendo essa proposta tinham um caráter, só queria mudar aqui, não sei se eu consigo, é que eu gostaria de continuar vendo vocês e para poder ir sem mudar de tela aqui, mas acho que não estou conseguindo. Bom, os docentes que fizeram essa proposta tinham uma iniciativa mais experimental, né? A maior parte dos docentes tinham pesquisas mais ligadas à experimental, à área observacional, também de física básica, e um grande diferencial é a presença de pesquisadores na área de cosmologia e astrofísica, e também interação com a indústria. Então, esses foram, acho que, os pilares que mostraram por que o Curitiba precisava e fazia sentido a gente ter um novo programa, e foi sobre esse pilar que a gente fez essa proposta e iniciou nosso programa lá em 2016. As áreas de pesquisa, né, são a cosmologia e astrofísica, física atômica e molecular, física nuclear e física da matéria condensada. Vocês vão ver essas áreas refletindo ao longo do workshop. Para dar uma ideia de como a gente evoluiu, né, como a gente andou nesses anos, nesses poucos anos, né, o tempo passa, mas ainda acho que a gente ainda pode ser considerado um programa jovem. A gente iniciou com 13 docentes permanentes em 2016, hoje nós temos 24. Na época a gente tinha um colaborador, hoje nós temos 3. Então, mostra que houve um grande interesse, né, muitos docentes pesquisadores pediram credenciamento do nosso programa, e então o programa começou a crescer muito rapidamente. No início também nós tínhamos um pesquisador de Bolsa Produtividade, né, que a gente chama o PQ1D, e 3 PQ2. Hoje a gente já tem um PQ1B e 4 PQ2, então também é um reflexo, né, um dos objetivos é a produtividade, no sentido de produzir conhecimento, produzir trabalhos, e isso se reflete um pouco nessas bolsas de produtividade. Também quero mencionar que
há uma grande inserção internacional das pesquisas realizadas dentro do programa. Muitos pesquisadores aqui têm colaboração intensa com pesquisadores internacionais. Eu coloquei aqui alguns exemplos que me vieram à cabeça, né, como os grandes projetos em que temos docentes que participam, né, o Pierre Roger, o Observatório Pierre Roger, o Telescópio Cherenkov. Pesquisadores fazem o uso do novo acelerador de partículas Sirius. Tem pesquisadores que têm colaboração com Max Planck, tempo de máquina no Santos Dumont, e, enfim, essa lista não é extensa, mas também temos pesquisadores aqui com grande atuação nos institutos aqui em Curitiba. Um que me vem à cabeça é a interação com o Instituto Pelé Pequeno Príncipe. Acho que é um dos grandes um dos grandes estándares para a gente mostrar como a nossa pesquisa pode se impactar diretamente na sociedade, né? Em questão de publicação também, a gente está vendo o reflexo da presença do programa dentro da universidade, da atuação dos docentes na universidade, em que a quantidade de publicações vem aumentando por ano. É claro que o número de docentes aumentou também, mas se a gente for fazer aqui uma razão em número de publicações de docentes, essa fração vem aumentando. Então, a gente está aqui em 2020, teve cerca de 2 publicações por docente do programa, né? Então, veio aumentando ao longo dos anos, e em especial nós já tivemos 2 Natures nesse quadriênio aqui, e tem uma que, se não saiu, está para sair agora em 2021. Então, novamente, evidenciando que é uma pesquisa de ponta, uma pesquisa que está gerando novos conhecimentos. E outro reflexo da característica do nosso programa é a deposição de patentes. Nós já temos 4 patentes depositadas, né, relacionadas à pesquisa feita dentro do programa, e também a produção de capítulos de livros. Então, novamente, reflexo da qualidade dos nossos docentes, né, da pesquisa feita aqui dentro do programa. Em relação aos discentes, né, nós já tivemos 69 matrículas nesse período. Atualmente são 37 discentes que estão regularmente matriculados, e aqui eu tentei mostrar um pouco como que é essa distribuição por área. Então, desde o princípio, existe uma procura muito grande pela área de cosmologia e astrofísica. Cerca de 50% dos matriculados se matriculam em cosmologia e astrofísica, o que não necessariamente vai se refletir nas defesas, né, nas produções dos programas. Eu acho que, assim, acaba sendo um chamariz, mas as pessoas, assim, os pesquisadores em astronomia somos poucos, né, então a gente não pode orientar todo mundo, e acaba que eles também veem que existem outras pesquisas muito interessantes, e acabam migrando um pouco para as outras áreas. Isso eu estou me referindo àqueles que, na matrícula, se disseram interessados pela cosmologia e astrofísica, né? Depois eles acabam procurando outras áreas que podem lhes interessar também. Então, vocês, né, claro, tem alguns que acabam não completando, mas a maioria vem completando, e isso se reflete aqui nos números de formados. A gente que vê que a matéria condensada tem um maior número de formados por enquanto. Aqui eu tenho o número de defesas por ano, então é um outro indicador que é importante para quando a gente quer mostrar a qualidade do programa, principalmente qualidade do programa, né, dentro do universo da CAPES se traduz em nota CAPES. E para a gente conseguir almejar uma nota CAPES mais alta, a gente precisa ter algumas características. E uma das características é formar alunos, uma quantidade mínima de alunos por ano. E essa quantidade é na ordem de 7 formandos defesas por ano. Então, a gente está começando a chegar nisso. Aqui em 2021 a gente vai ultrapassar esse patamar, e o que é o objetivo, né? O programa crescer e poder formar bons alunos. Em relação a bolsas, como já comentado, é um problema, né? Esse é um dos nossos
problemas. A gente tem a gente tem 5 bolsas ativas somente, e a gente vem tentando resolver isso utilizando verba do próprio programa, né, o próprio Propinho e Tesouro, às vezes a gente acaba utilizando para isso. Então, a gente deixa de aplicar em compra de insumos, coisas assim, para poder fomentar uma bolsa e viabilizar a participação de alguns discentes, e porque a gente tem 3 bolsas CAPES de demanda social, e aqui, né, a gente já teve 7 discentes que tiveram essa bolsa, através de projetos, geralmente projetos individuais, a gente conseguiu 3 bolsas, e com recursos da UTFPR e de agências de fomento, que geralmente são bolsas de 12 meses, né, então a gente já teve 10 discentes que tiveram bolsa. Então, se a gente comparar com o número total de discentes, é um número muito baixo. Isso, de fato, é um limitante para o nosso programa, mas a gente vê o engajamento dos discentes, tem muitos que continuam trabalhando e, mesmo assim, seguem fazendo o mestrado. E é bonito de ver essa vontade dos discentes de se qualificarem, de participarem de um programa de mestrado, mesmo com condições adversas, e a gente, quer dizer, a gente reconhece esse esforço, né? A gente reconhece esse esforço desses discentes. Para dar um panorama mais para os discentes mesmos, né, aqui a gente tem uma sala de coordenação, né, que obviamente está em pouco uso no momento, e que né, quando a gente voltar aí, quem sabe presencial, vocês podem conhecer no Bloco N. Tem uma sala de estudos e computadores, né, a gente tem cerca de 6 computadores lá para os discentes. Os nossos docentes são responsáveis por 11 laboratórios, parece que é alguém... Emilson? Felipe, eu queria só, aproveitando o slide anterior, para não perder a leva, falar também que a gente teve 2 alunos que foram egressos do PPGFA, que passaram em primeiro e segundo na seleção da física no doutorado da UFPR. Eu acho que isso também é uma coisa bem interessante. Inclusive, um deles, a Letícia, está fazendo doutorado fora agora, o Yuri está no doutorado lá da UFPR. Então, além da gente estar formando bastante gente, a gente está formando gente com qualidade. Eu acho que isso precisava ser pontuado aqui, tá? Desculpa incomodar, Felipe. Não, tudo bem. Acho que, de fato, a gente tem vários exemplos de alunos egressos, né, que vão para programas de nota CAPES mais altos e se dão muito bem. Eu mesmo tenho 2 alunos que estão no Observatório Nacional e a gente tem vários exemplos. É um orgulho para nós. Mas, então, a gente tem acesso aí a cerca de 11 laboratórios especializados, além de acesso regular a pelo menos 3 laboratórios multiusuários. Isso só para dar uma ideia, então, vocês saberem que existem laboratórios especializados. E, além de recursos da UTFPR, os pesquisadores têm conseguido aprovar projetos em agências financiadoras, como o CNPq, Fundação Araucária, Instituto Serra Pilheira. Se não me engano, são 3 projetos que já foram aprovados dos docentes do programa. Recursos vindo de empresas, na ordem de R$2 milhões nesse tempo. Então, a gente procura recursos fora também, que é importante, e tem conseguido bons aportes. Em relação ao percurso do discente, né, aqui eu queria colocar algumas ideias, mas eu já deixo dito que é importante que cada aluno procure o regulamento e leia quais são os seus deveres e direitos. A gente tem, então, disciplinas obrigatórias. Então, na área da astronomia, cosmologia e astrofísica, a gente tem a disciplina de astronomia observacional, que é obrigatória, ou seja, todos que vão fazer um projeto nessa área têm que fazer essa disciplina. Na área de matéria condensada, é mecânica quântica 1 ou eletromagnetismo. Na nuclear, física das radiações ionizantes. Na atômica molecular, física atômica molecular ou física das radiações ionizantes. Então, tenham em mente que vocês que estão nessas áreas vão ter que fazer uma dessas disciplinas.
e todos têm que fazer disciplina nos seminários, que é uma oportunidade de os alunos terem contato com pesquisa de ponta, né, são convidados pesquisadores de outras áreas, de outros programas de pós-graduação, onde eles vêm apresentar os seus resultados, e é o momento de você, discente, olhar como é que você mostra um resultado, que pesquisa vem sendo feitas, como apresentar o trabalho, que métodos são utilizados. Então, é uma oportunidade que você é obrigado a fazer durante um semestre, mas a recomendação é que sempre se acompanhe os seminários, porque sempre a gente tem o que aprender. Então, todos os docentes e discentes são sempre convidados a participar dos seminários semanais e, sempre que possível, participe, porque você só tem a ganhar, né? Então, o nosso discente tem que cumprir 18 créditos no total, um mínimo de 4 créditos nessas disciplinas obrigatórias e mais 4 créditos em outras disciplinas, e os demais créditos são obtidos com outras atividades, seja participação em congresso, atividade extensionista, outras disciplinas, minicursos. Também precisa fazer um exame de suficiência em inglês, né? Então preocupem-se com isso, em prestar um exame de suficiência em inglês, cadastrar o currículo no Lattes, quando voltar a ficar disponível, e também se cadastrar na plataforma ORCID, né, que é o seu RG de pesquisador, né? Então, tenho isso em mente. Todo discente tem direito a pedir verba para visitas técnicas ou para participação em congressos ou para participação em congressos. Então, saibam que vocês podem utilizar a verba do programa para isso. Tá? Então, isso é feito através do seu orientador. Aliás, falando em orientador, você tem que indicar um orientador em até 12 meses depois do seu ingresso. Mas, né, recomenda-se fortemente que, desde o princípio, você já tenha um orientador, né? Porque ele vai te dizer que disciplinas fazer, vai começar a te dar textos introdutórios no possível projeto. Então, procure desde o princípio, não deixe para chegar lá nos 12 meses e indicar e ter um orientador, tá? Mas eu quero colocar um parênteses aqui, é que não é porque você conversou com um docente no começo do programa que você está preso a ele, né? Você pode sim mudar de área, você pode sim mudar de orientação, só recomenda-se que isso seja feito nos primeiros meses, né? Certamente antes dos 12 meses. Então, você chega, você não sabe exatamente o que você quer, agora você vai ter essa oportunidade de ter o workshop, que eu acho que vai poder abrir um horizonte para muitos dos discentes ingressantes, e você vai ver alguns projetos e de repente vai se interessar. Então você pode sim mudar de área, mas é importante definir o quanto antes, até porque lá pelo 12º a 15º mês você vai ter que fazer um seminário de acompanhamento, esse seminário de acompanhamento para dizer como que está o teu projeto, como que está andando, que resultados você vai poder chegar, se a coisa está andando direito, porque a gente não pode se dar o luxo de chegar lá depois no 18º mês e, bom, puxa, o que eu vou fazer agora, né? Não, ali já é o momento de começar a escrever a dissertação. Então, tudo isso tem que ser definido antes. Então, a gente quer saber lá na metade como é que está andando o seu projeto. E para poder fazer a defesa, além dos pontos que eu mencionei no slide anterior, você deve indicar uma publicação relacionada ao seu projeto, seja uma publicação em preparação, submetida, aceita, e deve ter um rendimento, né, agora fugiu o termo, mas deve ter um rendimento aí de pelo menos 7, ou seja, precisa de boas notas, precisa se dedicar para poder fazer a defesa, né? E, finalmente, para terminar a minha apresentação, eu deixo aqui para vocês o link da página do programa, tá? Então, vocês procurem lá o PPGFA, o TFPR, que vocês já vão encontrar esse link. E lá tem algumas informações muito importantes,
né? Como, por exemplo, os documentos e regulamentos. Então, todos devem ler o regulamento do programa para saber quais são os seus direitos e deveres. Na área acadêmica, tem várias informações importantes, editais, como editais para classificação de bolsa, editais para prêmio, coisas assim. Então, procurem dar uma olhada nos documentos disponíveis lá na página do programa. E, precisando contactar a coordenação, esse é o e-mail da coordenação, todos já devem conhecer, então, ppgfa-ct.tfpe.edu.br. Né? Eu quero novamente agradecer a professora Cláudia pela presença, escutar um pouquinho aqui do nosso programa, ao Jaziel pela organização, né, e toda a comissão que organizou, a professora Rita também teve bastante papel, o Emilson, a Andréia, enfim, devo ter esquecido o Rubens, acho que também. Rubens, Antônio, Emilson. O Antônio, enfim, a gente acaba sempre esquecendo de alguém. E convidar a todos, né, para continuar participando, porque, como eu falei, vai ser um panorama sobre as pesquisas feitas no programa, é uma excelente oportunidade, e vocês vão ter, por exemplo, a oportunidade de escutar alguns egressos ou em final de curso, de saber qual a experiência deles, né, o que eles tiveram de dificuldade, onde que eles chegaram, o que eles acham do programa, onde é que eles estão trabalhando. Então, acho que é uma excelente oportunidade. Professora Cláudia, por favor. Obrigado mais uma vez, Felipe, pela oportunidade. Eu ia sair meio de fininho ali, a francesa, escrevendo no chat, mas está bloqueado. Opa. Então, eu me despeço, tá? Agradeço Obrigado novamente. Tenham um bom workshop. Aproveitem, parabéns pela iniciativa, excelente, né? Aproveitem seu curso, os alunos. Bem-vindos aí ao TFPR, aqueles que estão chegando agora. Parabéns aí, docentes, todos os organizadores envolvidos. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Até mais. Felipe, obrigado também pela apresentação. Então, a gente não pode perder muito tempo. Acho que estamos 2 minutos atrasados. Opa, então tá. Vamos começar, então, os seminários da linha de pesquisa de física da matéria condensada. Então, com o professor Vido. Professor Vido, pode colocar na tela a sua apresentação. Eu peço que vocês marquem na minha imagem e aumentem a imagem que vocês estão vendo, a imagem visual. Perfeito. Acho que todo mundo que precisa fixar, né? Eu não posso fixar para todos, né? Perfeito. Pode começar, professor. Eu espero que seja visível e as letras estejam do lado certo, que eu estou vendo elas invertidas aqui. O professor Aradini pediu para eu falar sobre Surface Enhanced Raman-Kakar União. Eu mudei o título para dizer assim, venha fazer CERS no Desculpe, professor Vido, desculpe, eu imagino que não seja só para mim, mas está dando uma, parece que... Está dando eco, né? Sim, está com eco. Para mim também. Se tiver outra coisa talvez ligada... tenha 2 microfones, uma coisa assim. Eu não sei o que está acontecendo. Geralmente isso acontece quando está com um computador e um celular na mesma sessão. Não, você está desligado. Ou a sua caixa de som se estiver com o volume muito alto, vai dar essa reverberação aí. Tenta reduzir um pouco o volume da caixinha de som. Agora melhorou? Não, permanece igual. Eu estou fazendo pelo OBS ali, então eu não sei o que eu faço aqui. Professor, dá uma olhada lá no OBS, deve ter, conforme você for falando, vai aparecer quais são os microfones que estão ligados, aí provavelmente é só desativar um deles. Estou saindo pelo cable output, vamos ver se eu saio pelo... Agora vocês me ouvem? Continua, mas bom, acho que vamos seguir assim, não é impossível de entender, né? Acho que vamos seguir assim. Eu acho que dá para compreender. Ok, vamos em frente então. Desculpe. Então, o básico para
fazer essa técnica que está sendo feita no laboratório fotonucleo, é a interação da luz com a matéria, né? Então, a luz, quando ela atravessa a matéria ou reflete, ela pode ser transmitida, refletida, pode ser espalhada elasticamente, ou pode acontecer fluorescência, ou pode acontecer um outro fenômeno que é o chamado espalhamento Raman. Essa descoberta foi feita por esse físico indiano. Ele recebeu o Nobel em 1930. Então, ele, naquela época, ele fez a primeira vez esse experimento usando a luz do Sol. O que se trata de fazer no efeito Raman? Você tem um fóton entrando sobre uma molécula e essa molécula vibra. Então, na interação do fóton com a molécula pode acontecer 3 coisas diferentes. Ou nada, que seja espalhamento Rayleigh, que é responsável tipicamente por 10 milhões de eventos. E nesses 10 milhões de eventos, pode acontecer que saia uma luz um pouco mais para o vermelho e uma luz um pouco mais para o azul. Isso acontece porque o fóton que está entrando aqui pode passar parte da sua energia para a vibração, e aí ele fica mais para o vermelho, ou ele pode receber energia da vibração e ficar mais para o azul. Olhando isso no diagrama, né, o espalhamento Rayleigh, a luz incide na molécula, forma-se um estado virtual, que não é mensurável, e ela volta para o mesmo estado, emitindo a mesma radiação. Quando é Raman, no caso aqui, dá energia para a vibração, e aqui recebe energia da vibração. Então, se chama isso de Stokes ou anti-Stokes. Então, aí você tem um exemplo de uma vibração, uma molécula que vocês todos conhecem, devem ter bebido já hoje isso aí. Então, a água, ela apresenta esses 3 modos de vibração, e ela fica fazendo essa ginástica o dia todo, dia e noite, toda semana, todo ano, até morrer exausto, né? De tanto vibrar. Essa molécula aqui é o CF4, né? Medida que vai aumentando o número de átomos, ela fica mais complexa, as vibrações aumentam, os modos de vibração aumentam. Isso aqui é o SF6, hexafluoreto de enxofre. Aí vocês veem as várias possibilidades de vibrar dessa molécula aqui. O mais importante que eu acho, no caso do laboratório fotonucleo, é que os pesquisadores de lá sabem simular moléculas. Sabem simular as vibrações e prever o espectro Raman que sai. Isso de forma teórica. Então, está aí o primeiro espectrômetro do próprio Raman, 1928. É admirável que ele conseguiu fazer alguma coisa. Hoje, o Raman mais moderno funciona na base do laser. Aqui temos uma amostra, aí acontece o efeito. Corta-se a luz original do laser, porque essa não interessa. Essa luz Raman entra aqui numa grade de difração e é medida aqui no CCD. Tipicamente, o espectro tem essa cara, aqui tem uma molécula de poliestireno. Essa região aqui é a chamada região de impressão digital, fingerprint. E o gráfico é aqui intensidade. Cada pico desses corresponde a uma vibração molecular. E aqui embaixo é uma escala de energia. Vocês vão achar curioso, mas é em centímetro na menos 1. Eu fiz aqui uma relação para compreender, né, que a energia aqui é H vezes frequência. Então, por exemplo, 1 elétron-volt é HC sobre 8.000 centímetros. Então, é uma escala de energia meio gozada, né, porque 1 elétron-volt, que é uma escala de energia, aqui é representada em centímetro na menos 1.
No caso de Surface Enhanced Raman Scattering, aí a amostra é composta com um material plasmônico. E esse efeito faz com que o efeito Raman possa aumentar até 14 vezes. Então, uma coisa que antes não era visível, agora passa a ser detectável. Então, o que é o material plasmônico? Está representado aqui embaixo. São nanopartículas ou nanoestruturas que têm elétrons livres. E esses elétrons, quando incide essa radiação aqui, eles podem vibrar junto com esse campo eletromagnético que está entrando aqui. E isso causa, então, aqui, entre essas partículas, ou entre essas estruturas, causa campos elétricos muito altos. E quando você coloca uma molécula nessa posição aqui, ela sofre esse campo muito alto e consegue emitir Raman com muita intensidade. E isso significa que você é capaz, com essa técnica, de medir moléculas únicas. Então, está aí um exemplo do laboratório de fotonanobio. Isso aqui é uma imagem Raman, não é uma imagem fictícia, não é uma imagem real, construída a partir dos espectros Raman. Prolina é um aminoácido, está aqui a fórmula dele, e aqui eram substratos de nanopartículas de bismuto. E vocês veem aqui a escala de tamanho, aqui são 2 microns, e aqui, onde tem essa elevação, aqui, né, aqui em cada ponto desses tem uma molécula de prolina. Então, a gente está mostrando que a gente é capaz de identificar uma molécula única de um aminoácido usando essa tecnologia. Aqui tem vários exemplos de amostras que foram feitas no laboratório, né? Por exemplo, ácido ascórbico, morfina, ureia, triptofano, e vocês podem ver que cada molécula dessas tem um espectro diferente, então não tem como confundir. Perdão, professor Vido, o senhor tem mais 5 minutos? Eu já estou terminando. Obrigado, José. Então, vocês podem ver aí cada molécula com seu fingerprint diferente, o que permite, então, a identificação dela unicamente, não tem como confundir. Então, como a gente é quase surdo e cego, né, se vocês olharem aqui a escala de eletromagnética de frequência, a gente consegue ver essa faixinha aqui que é o visível. Quase nada, não é? E do ponto de vista de som, a gente consegue ouvir essa faixa aqui. Então, a gente só é ativo aqui nessa faixa aqui. Então, em princípio, a gente é cego e surdo. E por isso que a gente precisa usar técnicas analíticas de ponta, né? E por isso, então, o CERS, nos últimos 40 anos, desde que foi descoberto, virou um campo de pesquisa extremamente importante. E das técnicas disponíveis hoje no mercado, é uma das mais sensíveis. Então, era por isso que a gente fala nesse assunto e por isso que a gente faz CERS no laboratório de fotonanobio. Se você tem interesse, está aí o e-mail do professor Arandi, que é o chefe do laboratório, e eu agradeço a oportunidade de poder falar para vocês. Professor Vido, obrigadíssimo pela apresentação, foi super curta e a gente tomou um tempinho aí do senhor no início, mas correu tudo bem. Acho que a gente pode avançar agora para o Douglas. Todas as perguntas, pessoal, vão ficar para a mesa redonda no final do workshop. A gente espera que ele em torno de 5h30 da tarde. Então, guardem as perguntas para depois, para o final. Douglas? Olá, pessoal. Boa tarde. Todos conseguem me ouvir bem? Sim, estamos te ouvindo bem. Ok. Então, sim, está ótimo. Começar então, né? Bom, meu nome é Douglas José Coutinho, eu sou professor aqui da UTFPR de Toledo, né? Eu entrei no programa nesse semestre, né? Então, recém-iniciei aí minha participação no programa. E a primeira oportunidade que eu tive para falar no programa, eu falei sobre dopagem, né, de semicondutores orgânicos, que a gente tem interesse da aplicação disso
para a fabricação de transistores, né? Hoje eu vou falar para vocês de uma outra linha de interesse nosso, né? Que é células solares orgânicas. Então, se tiver algum aluno interessado, inclusive, né, nós estamos iniciando a colaboração com a professora Andréia, aí de Curitiba, né? Então, quem tiver interesse, pode procurar a Andréia aí também em Curitiba, né? E o assunto que eu escolhi para falar para vocês hoje são medidas de tempo de decaimento, né, em células solares orgânicas, né? Esse é o tipo... Douglas, desculpa só uma interrupção. Você está apresentando alguma coisa? Opa, claro que sim. Ah, tá, porque eu estou vendo Obrigado. você olhar para uma apresentação e não colocou na tela. Muito obrigado, eu esqueci. Esse aqui era o... Agora vocês devem estar enxergando aí, né? Ainda não. Não? Em breve deve aparecer. Agora sim. Ah, sim. Agora sim? Isso. Então, ótimo. Obrigado, viu? Tudo bem. Uma célula solar, né? O que a gente espera de uma célula solar, independente se ela é orgânica ou não, né? No fundo, a eficiência, né? A eficiência, eu listei aqui, né, através dessa grandeza eta aqui, né? Ela é um multiparâmetro. Ela depende de várias etapas, a eficiência final, né? Então, aqui eu listo de 1 a 7 alguns dos principais, né, mecanismos aí que vão acabar delimitando lá na frente a eficiência do dispositivo, tá? Obviamente que cada um desses processos aqui tem um tempo característico, tá? Que vai desde femtosegundos, por exemplo, absorção de fótons, né? Até transporte e coleção de cargas, que está lá na escala de microsegundos, ok? Então, esse é mais ou menos o panorama temporal das coisas que acontecem ali dentro do dispositivo, né? Envolvendo o processo de fotogeração de cargas. Basicamente, a eficiência ela é calculada, né, através de alguns parâmetros que são extraídos da uma medida simples de corrente por tensão sob iluminação, né? Então, aqui eu estou mostrando um exemplo de uma curva em azul, né, de um fotovoltaico, né? E no fotovoltaico, para aqueles que não conhecem, esse quarto quadrante é o quadrante mais importante. É daqui que a gente extrai os parâmetros, como corrente de curto-circuito, tensão de circuito aberto, e o fator de preenchimento, esse fill factor aqui, e ele está relacionado com o ponto de máxima potência da célula. Então, com esses 3 parâmetros e a potência, né, da tua fonte, que no caso a gente geralmente utiliza por padrão um sol, né, um simulador solar, você calcula essa eficiência do dispositivo, tá? Do ponto de vista de modelagem, quando a gente quer modelar a fotocorrente de um dispositivo, né, todas essas 5 etapas aqui entram dentro desse parâmetro aqui que a gente chama taxa de geração, tá? Essa taxa de geração vai entrar aqui na equação da continuidade, né, nesse segundo termo aqui, tá? Daí em diante, né, esse G, que seria o limite máximo de geração de cargas que o dispositivo pode gerar, né? A partir daí essa carga vai ser transportada e coletada pelos eletrodos. Só que, obviamente, durante esse processo você tem perdas, né? Principalmente por recombinação ao longo desse caminho. Então, a partir da geração, a gente vai ter daí o transporte e a coleção de cargas, né? O transporte vai ser dado, né, por arraste ou difusão das cargas, ok? Bom, então, esses tempos, né, são muito importantes aí para a gente avaliar quão bom vai ser um dispositivo, desde da geração lá das cargas até o transporte e coleção. Com relação aos tempos, que são importantes, né, para o funcionamento do dispositivo, existem 2 técnicas bastante utilizadas para medir tempos de decaimento em células solares. A primeira delas aqui que eu estou mostrando é chamado transiente photocurrent. Nessa condição, o tempo de decaimento é o próprio tempo de extração, que nessa condição você tem um campo interno alto no dispositivo, então as cargas são transportadas e coletadas pelos eletrodos. No oposto aqui, a gente tem uma outra técnica que chama TPV, então Transient Photovoltage. Nessa situação aqui, o campo interno é praticamente nulo dentro do filme, né? Então, as cargas ali que são fotogeradas, ela tem um tempo de vida, né? E
após esse tempo, elas se recombinam. O que nós fizemos nesse trabalho foi medir os tempos de decaimento nesse quarto quadrante todo aqui, indo do JSC até o VOC. A título de curiosidade, né, o tempo de extração para o dispositivo que nós fabricamos foi de 0,2 microsegundos e o de recombinação 0,5. Então, em primeira instância, a gente imagina que nada de interessante deve acontecer entre esse ponto e esse aqui, né? Mas o experimento mostrou algo muito interessante, né, que acontece aí no meio. Então, esse foi o objetivo desse trabalho aqui. Do ponto de vista experimental, essa medida é muito simples. Você precisa de um osciloscópio. É com o osciloscópio que a gente vai medir esses decaimentos, né? O osciloscópio é conectado diretamente ao dispositivo. E aqui a gente coloca uma resistência, que a gente chama de resistência de carga, e ela é variável, né? A gente consegue controlar o valor dela. Aqui nos experimentos, nós utilizamos de 50 até 1 mega. Isso permite, né, caso a resistência aqui seja baixa, por exemplo, 50 mega, que toda a carga fotogerada no dispositivo gere uma corrente através do RL. E aí, com o osciloscópio, a gente consegue calcular essa corrente, né, que é aproximadamente a corrente de curto-circuito. Se a resistência for muito alta, não tem corrente passando aqui, e o que o osciloscópio mede é esse VL, que, no caso, se for 1 mega aqui, o VL é o próprio VOC. Tá? Então, essa seria a medida estacionária. Para a gente ter a transiente, a gente dá um pulso, né? Além da iluminação constante ali, de um sol, a gente dá um pulso ultracurto de laser, com laser, né? E esse laser gera um acréscimo da população de carga e a gente monitora como essa carga decai no tempo, né? Então, com isso, a gente consegue varrer toda essa curva aqui e tirar a informação tanto estacionária quanto transiente. Aqui na figura A, eu apresento para vocês a medida típica aqui nessa linha curva alaranjada aqui, né? Usando uma fonte de tensão, que é como a medida normalmente é feita. E esses símbolos aqui é o correspondente utilizando os resistores lá, né? Então, a gente consegue reconstruir perfeitamente a curva do fotovoltaico. Ao olhar essa curva, né, geralmente a gente percebe duas regiões, que é essa região cinza aqui, que eu chamei de região 1, e essa 2 aqui, em amarelinho, né? Agora, quando a gente plota, ao invés de corrente por tensão, que é a medida tradicional, se a gente plotar corrente por resistência, que é o que esse método possibilita, aí a gente consegue, na verdade, identificar bem facilmente 3 regiões, e não duas apenas, né? Então, se a gente trazer essa região 3 para a medida JV, ela fica aqui num intervalo de tensão muito pequenininha, né, que normalmente a gente não consegue observar na medida tradicional. Bom, esses aqui são os transientes, propriamente dito, né? Eu estou mostrando aqui uma série de medidas, um conjunto de medidas. Aqui no inset eu apresento em escala de monolog para mostrar que todos os decaimentos aqui são monoexponenciais, então você consegue extrair um tempo característico. E aí no slide seguinte eu vou mostrar esses tempos em função da resistência, que é esse gráfico da esquerda aqui. Aqui não está claro, né, mas é um gráfico de log, tá? Log aqui. Então, novamente, o que se percebe são 3 regiões muito distintas, né, que normalmente a gente não consegue perceber. Nessa primeira região aqui, que vai do JSC, esse ponto aqui é o ponto lá na corrente de curto-circuito, né? E esse pico aqui é o ponto lá no máxima potência. Então, corresponde então a esse intervalo, que vai daqui do JSC até mais ou menos aqui, ó, né? Nessa região, nós temos aqui tempos, né? Esses tempos aqui são tempos de extração, tá? Por que extração? Porque se a gente imaginar que o tempo é distância por velocidade, né? Velocidade que é o produto da mobilidade vezes o campo elétrico, quanto menor o campo elétrico, maior o tempo de extração. Então aqui, quando a gente aumenta o RL, o campo interno dentro da amostra cai. E é justamente o que a gente observa aqui, o tempo aumenta, com a redução do campo elétrico. Bom, passado pelo ponto de máxima potência, que ainda você tem muita extração,
surge um outro processo aqui que a gente identificou como sendo recombinação, né? E essa recombinação, a gente chamou esse tempo de decaimento de um tempo de eliminação, que não é tão trivial assim. Por quê? Porque ele, na verdade, é uma competição entre extração e recombinação. Isso é a região 2. Tá? E aqui na região 3, que é bem próximo aqui do potencial de circuito aberto, aqui sim é algo que a gente constatou que seria inédito nesse trabalho, né? Que esse tempo de recombinação, mais do que isso, a gente mostrou que é um tempo que não depende do campo. E esse processo de movimento de carga que não depende do campo é difusivo, né? Então a carga ali se move por difusão. Bom, se realmente esse tempo de recombinação vem da difusão, é de se esperar, quanto menor a quantidade de carga, mais tempo essa carga sobreviva ali dentro, porque extrair ela não vai, né? Então, se eu reduzir a população de carga, ela vai sobreviver mais tempo. Então, para isso, nós fizemos um conjunto de medidas que foi variando a intensidade da luz branca, do Sol ali, né? A gente foi de 1 Sol até 1%, 1,5% do Sol, né? E a gente observou justamente isso, né? A intensidade cai daqui para cá e o tempo de vida nessa região 3 realmente vai aumentando até o passo que, se você fizer a medida no escuro, esse tempo de difusão é tão longo que as cargas conseguem ser extraídas, né, mesmo sem influência de campo nenhum ali. É isso que essa medida aqui está mostrando. Então, para terminar, né, nós decidimos, então, tentar construir um modelo para ajustar esse conjunto de curvas aqui, utilizando um circuito equivalente. Esse circuito equivalente é bastante similar ao tradicional. A diferença é que nós substituímos um diodo, esse diodo SHOT, que o pessoal geralmente utiliza aqui, por uma resistência associada ao diodo, e incluímos aqui um capacitor também, né, para simular as medidas transientes. Com esse modelo, a gente conseguiu ajustar todas as curvas, né, muito bem, inclusive aqui do escuro, né? Então, a conclusão foi a seguinte, com essa análise, né, esse estudo que a gente fez de tempos de decaimento no quarto quadrante, as conclusões são as seguintes. E fica bem evidente que, na verdade, no fotovoltaico você tem 3 regiões, né? E com as medidas tradicionais você não consegue perceber isso. Primeira região é dominante o processo de extração. Com o circuito equivalente, a gente mostra que esse tempo é proporcional ou é igual, né, à resistência de carga vezes a capacitância, é ela que domina. Na região 2, é uma mistura, né, de extração e recombinação, portanto, todas as resistências aqui acabam entrando, né, contabilizando para esse tempo. E na região 3, é também recombinação, mas além disso, a gente mostra que o movimento das cargas ali é difusivo e que o tempo de decaimento ali, ele é governado pela resistência do diodo, né? E não pela resistência de fuga, como a gente, às vezes, a gente vê na literatura. Tá? Então, isso aqui foram, então, esse estudo que a gente fez de tempos de decaimento, né, em células solares. Gostaria de agradecer aí ao PPG-FA, né, o workshop, os organizadores, pela oportunidade, os colaboradores desse trabalho, as agências de fomento e vocês aí pela atenção. Douglas, muito obrigado pela apresentação. Podemos passar para o próximo. A Sara. A Sara se encontra? Sim, eu estou aqui. Joia, Sara. Pode colocar a sua apresentação. O meu computador só deu uma travadinha aqui, que eu liguei a câmera só. Sim. Você quer que eu passe para a Jaqueline e depois retorna ou tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Agora foi. Obrigada. Ele estava iniciando a câmera. Ok. Eu não consigo ver vocês, mas imagino que vocês conseguem ver a apresentação já, né? Sim, estamos vendo. Pode
continuar. Tá, obrigada. Olá a todos, olá pessoal, boa tarde. Eu gostaria de saber se alguém aqui já se perguntou e se precisássemos escolher entre tecnologia ou o nosso lugar no planeta Terra. Bom, é fato. O nosso estilo de vida, ele ameaça a si próprio. Segundo a World Wide Fund for Nature, nós já vivemos com recursos emprestados de gerações futuras. Isso é marcado pelo que essa organização não governamental chama de Dia da Sobrecarga da Terra, que é quando a humanidade, a demanda por recursos naturais da humanidade, acaba sendo maior do que a capacidade de regeneração do planeta desses recursos naturais. E a nossa busca ao longo da história por avanços tecnológicos não para por aí, né? O impacto dessa busca não para por aí. Existe uma equipe de pesquisadores da Universidade de Vitória, do Canadá, liderados por Kieran Cox, que já comprovaram que a gente ingere e até mesmo respira micropartículas de plástico. Eu não sei vocês, mas para mim essa ideia ela é bem desagradável. É como se a gente comesse cartões de plástico. Tá, mas o que fazer diante desse cenário? Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Será que nós deveríamos parar de comer, por exemplo, porque a indústria agropecuária consome pelo menos 70% das reservas de água potável? Será que a gente precisa mesmo renunciar aos avanços e ao conforto e a melhora na qualidade de vida que a pesquisa tecnológica tem a nos oferecer? Será que então deveríamos desistir de pesquisas promissoras como a feita por Derek Lovely? O grupo desse microbiologista da Universidade de Massachusetts, eles investigam uma proteína que é extraída de um certo grupo de bactéria e que pode converter a umidade do ar em corrente elétrica. E é claro que não para por aí, a gente tem inúmeros exemplos super interessantes de avanços tecnológicos que nos ajudariam e muito na nossa qualidade de vida. Por exemplo, a empresa Vaxxas está desenvolvendo um adesivo com microagulhas para fazer uma medicina personalizada. Sabe quando você sente aquela pressão da agulha ao tomar uma vacina? Cá entre nós, essa é uma sensação que todos estamos meio ansiosos por sentir ultimamente, né? Mas pense em tomar uma vacina com uma dose exata para suas necessidades biológicas e sem sentir a pressão da agulha na sua pele. Essa é o adesivo com microagulhas dessa empresa. Eu só citei 2 exemplos de avanços tecnológicos que melhorariam a nossa qualidade de vida. Mas a produção e a pesquisa de novos recursos tecnológicos, eles demandam recursos naturais, gasto energético e geram resíduos. Mesmo fonte de energias renováveis, como a energia solar, podem ter o seu impacto na natureza também. Por exemplo, o processo de confecção das células solares pode ter o seu impacto. E aí eu pergunto novamente, deveríamos parar com tudo? Bom, se eu acreditasse que sim, eu não estaria aqui hoje e me arrisco a dizer que nem vocês. Quando eu tinha meus 8 anos de idade, vou contar essa história para vocês, tinha 3 coisas que eu gostava de assistir na TV. A primeira era Barbie. A segunda e a terceira talvez não sejam assim tão óbvias. A segunda era Xena, que eu adorava com sua coragem e determinação. Mas a terceira eu amava ver, eram os documentários do Discovery sobre o universo e as suas possibilidades. O Stephen Hawking me deixava vidrada na tela. Aí teve uma vez que eu assisti um documentário sobre astrobiologia que falava como a química de um planeta diferente e distante do nosso poderia criar uma vida totalmente diferente da que conhecemos. Eu queria ser determinada que nem a Xena e inteligente que nem Stephen Hawking. Então, já naquela idade, com 8 anos, eu enfiei na minha cabeça que eu queria ser cientista e mudar uma molécula. Eu queria mudar, transformar uma coisa em outra a nível molecular. E aí eu volto para a questão. Será que nós deveríamos mesmo desistir das nossas ambições por causa do atual cenário? Tecnologia ou sustentabilidade? Por que não os dois?
Hoje a minha pesquisa confirma que é possível, sim, ter os dois, além de eu ter realizado uma das minhas metas quando eu tinha 8 anos de idade. Eu modifiquei uma molécula. Claro, a inocente da criança daquela época achava que fazer isso era tirar com uma pinça um átomo da molécula e colocar outro no lugar. Acontece que a gente sabe, né, que as rotas de síntese de moléculas são extremamente mais complexas do que isso. Mas aí a gente se depara novamente com a questão de sustentabilidade, porque grande parte dessas rotas de síntese, elas geram resíduos químicos, elas utilizam componentes químicos que podem ser tóxicos e também podem exigir altos gastos energéticos, como reações que precisam acontecer em mais de 200 graus Celsius, por exemplo. Por isso que eu digo, aí nós temos de novo a questão da sustentabilidade. A molécula com a qual eu trabalhei se chama PTCDA, que é um derivado do perileno. Ele faz parte de um grupo de moléculas chamadas de moléculas orgânicas conjugadas semicondutoras. Esse grupo é amplamente explorado para dispositivos orgânicos como fotovoltaicos, LEDs, transistores e sensores. Isso porque eles apresentam boas propriedades elétricas, ópticas, uma fácil processabilidade em temperatura ambiente e em substratos flexíveis. Só que algumas moléculas desse grupo apresentam as suas limitações. Esse é o caso do PTCDA. Ele forma agregados que faz com que seja difícil de ser solubilizado por grande parte de solventes orgânicos e ele também apresenta a formação de hexímeros. Para a célula solar, por exemplo, isso não é bom, porque o hexímero funciona como uma armadilha para o elétron, que acaba capturando esse elétron, um elétron que deveria compor uma corrente elétrica. Pense no hexímero como um buraco na estrada, um buraco lamacento numa estrada num dia de chuva. E o elétron é a roda de um uninho 1000 cilindradas que caiu nesse buraco e não consegue sair. Fica lá, patinando. A gente modificar esse PTCDA em outro derivado do perileno que superaria essas limitações, seria como asfaltar a estrada para o elétron. E isso, gente, é possível de ser feita com uma síntese sustentável. A síntese hidrotérmica é conhecida como rota verde porque utiliza água, um pouco de calor e curto período de reação. Mas será que isso daria certo para o PTCDA? E será que conseguiríamos aplicar essa molécula em algum dispositivo? Existem muitos pontos que permanecem como perguntas constantes na área da matéria condensada. E quando os pesquisadores conseguem encontrar uma resposta, ela vem acompanhada de diversas novas perguntas. Algumas coisas precisam ser observadas. Robert, um pesquisador em química teórica, lá em 2011 chegou para os seus colegas e disse: consegui simular uma molécula que, se aplicarmos em célula solar, vai apresentar uma eficiência de 9%. Bom, essa eficiência de 9%, para quem é dessa área, sabe que é uma eficiência alta para uma nova molécula, né, nessa área. Então, todo mundo ali ficou animado, a equipe estudou e eles conseguiram sintetizar a dita molécula. Só que na hora de aplicar numa célula solar, o resultado não foi o que esperava. O resultado, o valor da eficiência foi de 0,26%, bem longe daqueles 9%. Mas, tudo bem. A molécula não seria desperdiçada. Robert e a sua equipe conseguiram aplicar essa molécula em transistores e até mesmo publicaram na Journal of the American Chemical Society. Bom, a síntese para o PTCDA ela foi feita. O produto que esperávamos foi adquirido e passou a ser chamado de PDI-C10. A síntese foi feita, confirmada pela ressonância magnética nuclear e pelo infravermelho com transformada de Fourier. Estava na hora da gente descobrir se os hexímeros tinham sido superados. A espectroscopia de Vevis confirmou que sim. Tchau para os buracos lamacentos da nossa estrada. Outra coisa que a modificação mudou na molécula foram as estruturas da morfologia, né, as estruturas formadas pela molécula. A processabilidade em solventes orgânicos
também foi presente, foi observada e em temperatura ambiente. Então, com isso, só restava nos saber onde aplicar esse PDI. E uma coisa eu garanto para vocês, as possibilidades são muitas. Por exemplo, Peirozu e colaboradores conseguiram fazer com um derivado do perileno, do PDI, um sensor de trimetilamina, que é um gás liberado por peixes e frutos do mar quando estão em processo de decomposição. Só que aí a gente se depara novamente com aquela questão de sustentabilidade, porque nesse caso, esse dispositivo foi feito sobre substrato de vidro e utilizou um componente químico chamado de sulfeto de cádmio. O sulfeto de cádmio ele é tóxico e nocivo ao meio ambiente. Sara, perdão, você pode ir concluindo? Estou concluindo, obrigada. Então, eu repito para vocês se a gente precisa parar por aí. Eu vou dizer para vocês que não, que no momento nós estamos com dados promissores sobre um sensor produzido com papel, substrato de papel, nanotubo de carbono e o PDI que sintetizamos para fazer um sensor de vapor de etanol. É um protótipo por enquanto, mas futuramente poderia ser aplicado, por exemplo, em bafômetro sem contato. E tem outras possibilidades. Essa molécula também pode ser usada para células solares orgânicas e outros tipos de sensor também. Então, finalizando, eu queria reforçar aqui que a gente não precisa escolher entre tecnologia ou sustentabilidade. A minha pesquisa foi possível graças a isso. Eu consegui cumprir uma das minhas ambiciosas metas de infância, graças a isso, a união das duas coisas. Eu também tenho que agradecer as minhas orientadoras, minha orientadora Andréia, minha co-orientadora Paula, da Química, ao PPG-FA, ao TFPR também, ao CNPq e à empresa Equinor pela Bolsa de Fomento à Pesquisa e a atenção de vocês. E então, aqui, antes só de finalizar, eu gostaria de deixar uma pergunta, que é como que você incorporaria a sustentabilidade no trajeto das suas próprias conquistas e da sua pesquisa? Obrigada. Obrigado, Sara. Jaqueline? Jaqueline se encontra? Eu estou aqui, eu já vou compartilhar a minha apresentação com vocês, só um minuto. Já que acho que a gente está vendo só um borrão vermelho na tela. Ah, tá. Já apareci. Deixa eu só colocar. Ué? Tá, agora vamos tentar outro jeito. Agora foi. Tá aparecendo? Ainda não. Agora sim. Agora sim? Perfeito, pode começar. Então tá bom, qualquer coisa vocês vão me avisando, por favor. Então, prazer, meu nome é Jaqueline Cristina Desordi. Eu fiz o meu mestrado no programa de pós-graduação em Física e Astronomia, aqui da UTFPR de Curitiba. Eu trabalhei na área experimental da física da matéria condensada, com a performance do trímero PDI, DPP, PDI, como material aceitador em células fotovoltaicas orgânicas. A minha orientadora foi a professora doutora Andréia Macedo, e o co-orientador foi o professor doutor Emilson Viana. Então, o objetivo do meu trabalho foi focar no material aceitador, o PDI, DPP, PDI, encontrando qual seria a melhor performance desse dispositivo, qual era o melhor desempenho. Então, foi selecionado diversos doadores até se chegar numa estrutura em que ele fosse disposto numa estrutura de um dispositivo fotovoltaico e que funcionasse com uma boa eficiência. Então, eu utilizei uma estrutura convencional, uma estrutura padrão, não realizei modificações nessa estrutura. Fiquei muito atentada a querer fazer modificações, mas padronizei essa estrutura com o vidro, o ITO, o PEDOT PSS, assim a minha camada ativa e os 2 eletrodos metálicos, com cálcio e alumínio. Então, todas as modificações que realizei dos dispositivos foram feitas só aqui no filme, aqui na camada ativa.
Então, depois que eu realizei todos os processos de otimização com relação qual seria o melhor doador para ser utilizado, qual seria a melhor proporção para ser utilizada nesses dispositivos, realizei também processos de otimizações dessa camada quanto à sua solubilidade. Então, realizei adição de aditivos durante a preparação da solução, antes de depositar a camada ativa, para esses dois materiais, doador e aceitador, ficarem bem solubilizados. Também realizei a exposição a vapor dissolvente, é uma técnica de pós-deposição, então depois que o filme foi depositado, realizava esse tratamento de exposição a uma atmosfera saturada nesses filmes, para ter um bom desempenho na sua morfologia e eficiência dos dispositivos. Então, esse processo, essa técnica foi uma das melhores para obter os melhores resultados, porque com esse material aceitador de elétrons, eu consegui obter uma eficiência alta para um dispositivo fotovoltaico orgânico sem fluoreno. Eu obtive altas eficiências, aqui de aproximadamente 5%. Também tive uma boa morfologia, consegui que eles ficassem bem espalhados durante toda a camada ativa, que não segregassem, e com altos valores de densidade de corrente, VOC, um bom fator de preenchimento. E além disso, além de trabalhar no laboratório, fazer esses filmes e dispositivos, eu também realizei algumas divulgações científicas nas escolas públicas aqui no Paraná. Então, eu tive essa oportunidade de realizar esses vídeos. Gostaria muito de ter ido até as escolas, levar os dispositivos, multímetros, para as crianças mexerem, conseguirem medir esses dispositivos, verem que nem tudo é só feito de silício, mas que a gente tem materiais orgânicos. Então, foi graças à Fundação Araucária e à Fundação Parque Tecnológico Itaipu que eu consegui realizar essa divulgação científica nas escolas, que era as duas fundações de fomento da minha bolsa de mestrado. Então, eu vou passar para vocês um vídeo rapidinho de um dos vídeos que eu fiz dessas divulgações, só para finalizar. Por favor, me avisem se o som estiver saindo. Está sim, Jaque. Tá? Tá, só deixa eu passar aqui. Agora ele não quer nem tratar. Pronto. Olá, pessoal. Meu nome é Jaqueline. Eu sou professora de Física do Ensino Médio e aluna de mestrado da UTF-PR de Curitiba. Este é o vídeo 3, a continuação da nossa sessão de alguns conceitos importantes sobre células solares. Nós vimos nos vídeos anteriores sobre energia elétrica em processos fotovoltaicos e como realizar medidas em um multímetro. E agora eu irei mostrar para vocês testes de funcionamento com uma célula solar, com vários dispositivos acoplados para demonstrar quanta energia elas produzem, e também irei demonstrar testes de funcionamento com LEDs. Para este primeiro processo, vamos precisar de uma célula solar, neste caso a nossa célula solar é orgânica, feita de polímeros, um multímetro e uma fonte de luz, de preferência o sol ou uma lâmpada com uma intensidade correspondente à luz solar da superfície da Terra. Para realizarmos esse procedimento, nós devemos colocar a célula solar sobre o sol e realizar a medida da corrente no seu modo correspondente. Então, vamos ligar o nosso multímetro e girar o botão seletor até a letra A. E medir a corrente, que no nosso caso deu aproximadamente 37 mA de corrente. Agora vamos medir a tensão no seu modo correspondente. Nós também temos que girar o botão seletor, mas agora nós temos que colocar aqui e girar o nosso botão seletor até a letra B. Lembrando que a gente sempre coloca nos valores maiores e depois a gente vai diminuindo esses valores. Então, com essa célula, nós temos aproximadamente uma tensão de 8 volts.
Ao medir a tensão com o multímetro diretamente, nós estaremos medindo o VAC da célula solar, que é a tensão do circuito sem carga. Em outras palavras, é a tensão máxima que a célula solar é capaz de fornecer. Em seguida, vamos retirar a célula solar da iluminação do Sol e medir novamente a corrente do meu sistema, mas dessa vez em um ambiente fechado. Em um ambiente fechado, podemos perceber uma diferença entre essas medidas. Sobre a luz, obtemos uma corrente de 37 mA. Agora, sem a luz, vamos ver, já está no botão corretamente. Temos uma corrente de 0,1 mA, portanto, quanto maior a luminosidade sobre a célula, maior será a corrente gerada. Essa corrente, essa medida, é chamada de corrente de curto-circuito, ou seja, é a corrente máxima que a célula solar pode produzir. Agora, para realizarmos um segundo experimento, vamos precisar de uma célula solar orgânica feita de polímeros, LEDs de diversas cores e uma fonte de luz, que pode ser o Sol ou uma lâmpada com a mesma intensidade da luz solar. O LED é um diodo semicondutor que transforma energia elétrica em luz. Os LEDs possuem diversas cores que definem a quantidade de tensão necessária para acendê-los. Temos LEDs nas cores vermelha, branca, verde e outras diversas cores. Todos os LEDs possuem 2 tipos de terminais. Eu acho que eu vou finalizar já, porque senão vai passar muito do tempo dos outros. Então, já que a gente começou um pouco tarde, eu só vou finalizar com muito obrigado, senão vai passar muito do tempo dos outros, tá bom? Jaqueline, muito obrigado. Eu agradeço pelo convite. Pela compreensão. Só queria reforçar algo, que a Sara, tanto a Sara quanto a Jaqueline são egressas do nosso programa, né? Sim, a gente está finalizando, então eu gostaria muito de agradecer ao programa por ter me convidado para falar um pouquinho do meu projeto, do que eu desenvolvi, e todas as empresas colaboradoras que ajudaram a fomentar essa pesquisa, a Serrapilheira, a PBGFA, as fundações Araucária, a INEL, a CNPq e a CAPES. Muito obrigada. Obrigado, Jaqueline. Como eu estava dizendo, a Sara, tanto a Sara quanto a Jaqueline são egressos do programa, né? Acho que o Anderson e a Letícia, que são os próximos, também são, não é isso? Anderson? Isso. Joia, pode compartilhar sua apresentação. Estamos vendo. Dando para ver? Isso. Pode começar. Tranquilo. Tá dando para me ouvir bem? Perfeito. Sim. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Anderson Gavin. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre minha pesquisa, né? Do que eu venho fazendo no meu doutorado, no programa pós-graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial no CPGI, sob orientação do professor Wilson José da Silva e com orientação da professora Andréa Gerneski Macedo. E também eu vou falar um pouquinho sobre o que eu fiz no meu mestrado no PPGFA, né, como o professor Josiel acabou de mencionar, onde eu era orientado pela professora Andréa Gerneski Macedo e orientado pelo professor Jefferson Ferreira de Deus. Então, a minha pesquisa tem como um tema comum, desde lá do mestrado e agora no doutorado, a aplicação de diferentes tipos de materiais orgânicos e híbridos orgânicos, e também inorgânicos, e diferentes tipos de métodos de processamento para aplicação na grande área da eletrônica orgânica, certo? Então, dentro da eletrônica orgânica, nós temos diferentes tipos de aplicações, como, por exemplo, células eletroquímicas, como dispositivos eletrocrômicos, vistos nessa GIF, né? Que é uma janela eletrocrômica de um Boeing, onde temos um material orgânico, um polímero orgânico, que sob a ação de uma diferença de potencial em um dispositivo, né, ele tem uma propriedade de oxidar ou reduzir reversivamente, onde ele muda de cor, dando essa aplicação característica como vista. Também dentro da eletrônica orgânica, nós temos células solares orgânicas,
dos mais variados tipos que apresentam algumas características muito interessantes, como, por exemplo, a flexibilidade, vista nesse vídeo, a semitransparência, em alguns casos, um custo reduzido em comparação com células comerciais como as de silício monocristalino. Também dentro da área da eletrônica orgânica, nós temos também alguns materiais híbridos, como perovskita, que permite aplicação em diodos emissores de luz, e não só híbridos, né? Materiais orgânicos puros, alguns tipos de polímeros também têm essa propriedade, e também apresentam, dentre outras, a própria característica de flexibilidade, muito interessante, é aplicado hoje em algumas telas OLED, certo? E todos esses dispositivos da eletrônica orgânica apresentam uma característica muito interessante dos diferentes tipos de processamento que são possíveis, métodos de processamento que são possíveis para transformá-los em diversos tipos de dispositivos. Um tipo de processamento característico que facilita bastante a aplicação em larga escala é a deposição por rolos, certo? Mas também temos spray coating, dentre outros tipos de métodos de deposição e de processamento desses materiais. No caso, durante o meu mestrado, eu trabalhei com dispositivos eletrocrômicos flexíveis. Ou seja, eu desenvolvi janelas eletrocrômicas em cima de substrato flexível, partindo de um material semicondutor orgânico, conhecido como PEDOT PSS, que vocês já devem ter visto também nas apresentações anteriores. Ele tem essa propriedade de mudar de cor dentro de um dispositivo, e nós focamos em melhorar a deposição do PEDOT PSS em solução aquosa dentro de um dispositivo eletrocrômico flexível em cima de substrato de PET, de PET com óxido de estanho, que é um material condutor transparente, certo? E para isso a gente realizou alguns pré-tratamentos e descobrimos que, ao utilizar tanto óxido propílico na solução aquosa de PEDOT PSS e também como pré-tratamento no substrato de PET-ito, conseguimos depositar essa camada eletrocrômica satisfatoriamente por rolos, e também obtivemos um dispositivo eletrocrômico com desempenho razoável, e isso veio a resultar em uma publicação em 2016 na Journal of Material Science, Materials and Electronics. A partir disso, que foi realizado na primeira etapa do meu trabalho, nos permitiu utilizar esses pré-tratamentos e uma modificação na camada eletrocrômica, onde nós inserimos o eletrólito de estado sólido também na camada eletrocrômica, e isso facilitou bastante a deposição por rolos, e como efeito, obtivemos um dispositivo eletrocrômico com uma variação de cor mais acentuada e com uma eficiência de coloração bem maior do que outros reportados na literatura. Essa segunda parte, essa geometria, acabou resultando também em uma publicação em 2017, desse dispositivo de alta eficiência de coloração. E, além disso, nós também desenvolvemos um método de ensaio novo, onde nós passamos a monitorar em tempo real a variação de cor de um dispositivo eletrocrômico qualquer, no caso aqui, um dos nossos dispositivos, mostrando a variação de cor em tempo real, enquanto nós aplicávamos uma diferença de potencial, até ele ir do seu estado onde ele estava azul escuro, até ele ficar semi-transparente, certo? Tudo isso também acabou resultando em um depósito de patente, tanto dos dispositivos do método de deposição e também do ensaio posteriormente. Agora, durante o meu doutorado, eu venho trabalhando com métodos de deposição de nanopartículas em suspensões aquosas, onde essas nanopartículas são sintetizadas pelo professor Arandi, do PPGFA,
E nós utilizamos essas suspensões aquosas para diversas aplicações. Uma das que nós viemos a desenvolver foi um método de deposição por spray ultrassônico, onde a gente adaptou um transdutor ultrassônico. A nossa suspensão aquosa, no caso aqui de nanopartículas de trioximolibdênio, ao ser ligado ao transdutor ultrassônico, cria uma névoa com gotas micrométricas que carregam essas nanopartículas de trioximolibdênio em direção a um substrato pré-aquecido. No caso aqui, esse substrato pode ser de vidro, pode ser de PET, pode ser até de papel. E quando é evaporado a água da suspensão dessa névoa, o que sobra é um filme contínuo de nanopartículas, no caso aqui de trioximolibdênio. Para quem trabalha na área, sabe que obter um filme de nanopartículas de uma suspensão, principalmente aquosa, é extremamente difícil quando você necessita de um filme com características específicas como baixa rugosidade e continuidade, certo? E o nosso método tem como vantagem a simplicidade e a alta qualidade dos filmes obtidos, como podem ser vistos nessa imagem aqui de microscopia de força atômica e também de microscopia eletrônica de varredura. Nós também percebemos que o controle de espessura é muito bom através desse método e isso acabou, esse método de deposição acabou resultando em um depósito de patente também. E, posteriormente, nós aplicamos isso, esse filme de trioximolibdênio nanoparticulado, como camada injetora de buracos em células solares. E comparamos com uma célula solar de mesma geometria, só que onde a diferença era que nós tínhamos uma camada usual transportador de buracos de PIDOT PSS. Nós alcançamos uma eficiência comparável, principalmente levando em conta que esse filme aqui pode ser bastante otimizado, o trioximolibdênio, né? Em comparação ao PIDOT PSS, que já é usado há bastante tempo, né? Há muitos anos, em células solares orgânicas. E nós também obtivemos uma célula bem mais estável ao ar e umidade quando comparada à célula de PIDOT PSS, mantendo-se aproximadamente 80% dos seus parâmetros fotovoltaicos após 19 horas, quando a célula com PIDOT PSS praticamente já havia morrido, certo? Todo esse trabalho de aplicação junto ao Instituto de Eletrônica Orgânica e o grupo de polímeros lá da USP de São Carlos também acabou resultando em uma publicação recente, em 2019, na Solar Energy Materials and Solar Cells. E também, durante meu mestrado e doutorado, graças a bastante contatos e parcerias dos meus orientadores e co-orientadores, permitiu que eu venha também publicando outros trabalhos, né, paralelos, além da minha própria pesquisa, que acabaram me ajudando bastante a nível pessoal e de conhecimento. E seria isso por hoje. Eu gostaria de agradecer principalmente a CAPES, Instituto Serra Pilheira, a todos os envolvidos na minha pesquisa, os meus orientadores e co-orientadores, e a vocês que estão aí assistindo. Muito obrigado. Anderson, muito obrigado pela excelente apresentação. A gente pode dar continuidade agora com a Letícia. Letícia, se encontra? Oi, boa noite. Opa, boa tarde. Boa tarde. Letícia, você pode colocar sua apresentação? Ok. Só um minutinho. Letícia também é egressa do programa, né, Letícia? Isso mesmo. Você está onde agora? Eu estou na Universidade de Karlstad, que é na Suécia. Legal, pode começar, Letícia. Ok, vocês estão vendo certinho aí? Okay. Sim, muito bem. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Letícia. Eu fiz o meu mestrado no programa no PPG-FA durante os anos de 2018 e 2019. Na verdade, eu finalizei em março do ano passado. E durante o meu mestrado, eu trabalhei
com nanocompósitos de óxido de grafeno reduzido, contendo óxidos e moléculas orgânicas para aplicação em fotovoltaicos. E esse trabalho foi desenvolvido com a ajuda do meu orientador, que foi o professor Jefferson Ferreira de Deus, e a minha orientadora foi a professora Andréa Jerniski Macedo, que vocês provavelmente conhecem ou irão conhecer ainda hoje. Então, vou começar com a nossa motivação. O óxido de grafeno reduzido era o nosso material principal, digamos assim. E esse material estava bastante em alta. Nós podemos dizer que é uma variação de um material que ficou muito famoso há um tempo atrás, que é conhecido como grafeno. Só que o grafeno, ele tem um problema. Na verdade, não é que ele tem um problema, mas a nossa dificuldade é a produção desse material. Então, os pesquisadores começaram a buscar vias alternativas para a produção de podemos dizer assim, de um derivado desse material, que nesse caso seria o óxido de grafeno reduzido. Esse material, ele possui propriedades parecidas, mas não são exatamente as mesmas propriedades que o grafeno puro. Então, o grafeno, ele pode ser definido como uma monocamada de átomos organizados em forma de favo de mel, enquanto que o óxido de grafeno reduzido, além dos átomos de carbono, nós podemos perceber a presença de grupos funcionais como hidroxila, por exemplo, por causa do meio de obtenção desse material. Os outros materiais com que eu trabalhei foi o PTCDA, que vocês já ouviram falar hoje na apresentação da Sara. Então, eu trabalhei com essa molécula, e além de trabalhar com essa molécula, eu trabalhei com TiO2 e com SNO2. Então, durante o meu mestrado, eu trabalhei com diferentes nanocompósitos feitos, que consistiam em o óxido de grafeno reduzido com a molécula de PTCDA, ou o óxido de grafeno reduzido com o SNO2, ou o óxido de grafeno reduzido com o TiO2. Agora eu vou falar um pouquinho de como eu trabalhei durante o meu mestrado, o que eu fiz. Então, para a produção desses nanocompósitos, compostos principalmente de RGO, ou de óxido de grafeno reduzido, mais TiO2, ou mais PTCDA, ou mais o SNO2, nós escolhemos dois métodos. O método de Hammers e o tratamento térmico. O método de Hammers, ele permite com que nós... ele permite obter o óxido de grafeno, mas não o óxido de grafeno reduzido. Então, para obter o óxido de grafeno reduzido, nós precisamos submeter o óxido de grafeno ao tratamento térmico, ou a qualquer outro método que você pode escolher. Mas, no nosso caso, o método escolhido foi o tratamento térmico. Por que a gente não queria o óxido de grafeno, e sim o óxido de grafeno reduzido? Porque o óxido de grafeno, ele é um material isolante. Então, para restaurar a condutividade elétrica desse material, nós precisamos submeter ele a outro tipo de tratamento para restaurar essa condutividade. Lembrando que o RGO, ele é obtido a partir de grafite. Então, é um material muito simples e barato. Qual que foi o diferencial dessa pesquisa? Já que no momento em que eu estava realizando o meu mestrado, já haviam várias pesquisas, principalmente sobre RGO com TiO2 e RGO com SNO2, não tantas com o RGO PTCDA. O nosso diferencial foi que nós adicionávamos ou os óxidos ou a molécula de PTCDA antes do início da reação que a gente chama de método de Hammers. Então, depois de produzir esses materiais, foi necessário realizar caracterização morfológica e estrutural para a gente saber se o nosso método foi realmente eficaz e para saber se a gente realmente tinha nanocompósitos, e não somente o RGO, ou somente o TiO2, ou somente o SNO2, ou enfim, qualquer outro material. Então, eu pude realizar essas caracterizações em diferentes universidades, além da UTFPR. Eu realizei algumas caracterizações na Universidade Federal do Paraná, e também nós tivemos colaboração com a USP de São Carlos,
que inclusive vocês já ouviram a apresentação de um dos professores de lá, que agora, perdão, esqueci o nome, do Douglas. Então, a partir desses dois métodos, nós obtemos diversos materiais, como vocês podem ver aí nos materiais obtidos, né? O nosso resultado foi óxido de grafeno puro, óxido de grafeno reduzido puro, e além disso, a combinação desses dois materiais com os óxidos ou com a molécula de PTCDA. Bom, a partir desses materiais, depois que nós obtivemos esses materiais, nós aplicamos esses materiais em células fotovoltaicas orgânicas. Então, vocês podem ver aí que a nossa célula solar consistia em ITO como eletrodo, como um dos eletrodos. Depois, no caso dessa figura, está sendo representado o nanocompósito de RGO-PTCDA, mas poderia ser qualquer outro nanocompósito, como nós acabamos por testar todos. E depois, nós podemos ver a camada ativa, que era composta por um polímero específico, e o PC71BM, e depois o último eletrodo, que era composto por alumínio e cálcio. Então, essa molécula que vocês estão vendo aí, que está sendo representada por essa forma vermelha, é o PTCDA, só para esclarecer. Por que essa imagem específica, né, só representando o RGO-PTCDA? Porque a cereja do bolo da minha pesquisa foi exatamente esse material. Bom, a partir desse material, nós conseguimos um dispositivo que apresentou uma eficiência de 4,7% de eficiência. E a partir desses resultados, nós pudemos escrever um artigo que foi publicado na Synthetic Metals, o que foi muito bom. Mas o que veio depois, né? Depois disso, eu terminei meu mestrado, como eu falei para vocês, em março do ano passado. E o que vem depois, ou ainda durante a realização do mestrado, principalmente dos nossos orientadores, que querem que a gente continue crescendo, e o doutorado, o que vocês vão fazer agora? Essa pergunta me assombrou durante muito tempo. E, infelizmente, eu acabei decidindo por aplicar para os doutorados muito tarde, e a gente tem que fazer uma prova, que eu não sei se vocês conhecem, mas que é o exame unificado de física. Então, a gente tem que estudar muito para essa prova, se preparem. E a partir dessa prova, nós podemos aplicar para diversas universidades no Brasil, como a Unicamp ou a USP. A Federal do Paraná, eu acredito que não é necessária para o doutorado, mas para o UFMG e várias outras universidades. Eu realizei esse exame e apliquei para a Federal do Paraná, apliquei para a USP, apliquei para a Unicamp, várias outras universidades. E eu acabei conseguindo algumas bolsas, mas eu recebi um e-mail da minha professora, da minha orientadora, a professora Andrea, sobre uma vaga na Suécia, que era exatamente na linha de pesquisa que eu estava trabalhando durante o mestrado, e eu decidi aplicar, porque eu pensei, ok, é de graça, não tenho nada a perder. Eu não estava esperando passar, mas eu acabei aplicando para essa seleção e participei de uma entrevista e consegui a vaga numa universidade da Suécia, que é a Universidade de Karlstad. E, atualmente, eu trabalho com a professora Ellen Munz e com a professora Andrea Muntean, e a minha área de pesquisa continua sendo na caracterização morfológica de filmes finos, de polímeros conjugados e moléculas orgânicas. Bom, eu acho que é isso. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado você, Letícia. Obrigado a todos os egressos do curso. Realmente, sem dúvidas, né? Vocês são um orgulho para o programa, né? E ver estudantes ainda indo para um doutorado no exterior, realmente é muito legal. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, mas a gente vai para o intervalo agora. Felipe, quer falar alguma coisa? Bom, vou aproveitar, já que você me chamou, para reforçar os parabéns aos egressos que fizeram excelentes apresentações. Realmente é um orgulho saber e poder mostrar, a gente poder dizer, ó, nossos egressos estão em universidades de alto nível, inclusive no exterior. Então, parabéns pelos trabalhos apresentados. Parabéns.
Então, a gente retorna às 4h15, temos esse intervalinho aí para um café. Eu vou pedir que o pessoal não saia da sala, permaneçam na sala, porque a gente teve uma invasão do link, para depois não ter que ficar aceitando todo mundo de novo, né? E aí eu ficar verificando aqui se são conhecidos ou não. Então, a gente permanece aberto e retorna, então, às 4h15. Até já, pessoal.